CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Nosso assunto desta quarta-feira é a procura por tablets para trabalho. Ney Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. É exatamente, viu, Fernanda? Os tablets, né, que logo no começo da sua vida, né, eram dispositivos até bastante limitados, com um pouco poder de processamento, uma qualidade de tela não tão boa assim, até pequenos, né, no sentido, foram evoluindo e agora são aparelhos que têm um bom poder de processamento, têm uma boa memória, têm telas muito bem definidas nesse caso e muitas pessoas estão utilizando, né, esses dispositivos para o trabalho. E aí, vamos falar um pouquinho aqui de algumas dicas para melhorar o uso desse dispositivo, né, para o trabalho, né, no nosso dia a dia, nessa situação. E aí, vamos começar falando do uso, né, de uma capa com teclado, ou seja, digitar naquela tela do tablet nem sempre é muito confortável, né? Mas se você compra uma capa com teclado integrado, isso melhora bastante o conforto da digitação. Então, e aí tem vários, para cada modelo de tablet tem lá a sua capinha e tem o teclado via Bluetooth. Você pode conectar via Bluetooth o teclado ao tablet e vai funcionar tranquilamente, sem problema nenhum. Outra questão que você pode utilizar é um adaptador de cabo OTG. É um pequeno adaptador, né, que você consegue conectar, por exemplo, no tablet, um teclado físico via cabo, até um mouse físico também no tablet. Ou você pode utilizar um tablet, na verdade um mouse, que seja conectado via Bluetooth, né? Exatamente igual ao teclado, né? Ou seja, a capinha com teclado, um mouse com Bluetooth, vai aumentar bastante o conforto da digitação e da interação com o tablet, porque você não precisa ficar tocando na tela, né? Para isso, então, melhora bastante a situação e fica uma situação bastante confortável de uso do tablet. Outra questão é que já existem diversos aplicativos que a gente usa no dia a dia no computador que têm suas versões no tablet também. Então, aplicativos de agenda para organizar compromissos, aplicativo de notas para anotar ideias de forma rápida, ou anotações, né, ou de uma reunião, por exemplo, editores de texto e planilhas para fazer essa geração de arquivos, né, e até aplicações de comunicação, como a parte de webconferência, né, parte de acesso a vídeos, né, que você tem disponíveis na internet, você pode baixar no seu tablet e ter todos eles disponíveis nessa situação. E aí, uma pergunta que muitas vezes algumas pessoas me fazem, mas os tablets atualmente não têm uma capacidade muito grande de armazenamento, o que é verdade. Alguns até você tem um cartão de memória que você pode colocar para estender um pouco mais a memória do tablet, então tem aí cartões de 256 GB, 128 GB, que já é um espaço interessante para você manter documentos à mão, nesse caso, mas se você precisa armazenar uma quantidade maior de documentos, arquivos, vídeos e fotos, você pode usar armazenamento em nuvem, né? Ou seja, aí o Google Drive tem essa opção, ou o próprio iCloud tem essa opção, você pode então salvar os seus arquivos nessas áreas, né, de nuvem, e aí fazer o acesso quando for necessário nessa questão. Uma lembrança é que é importante que se você utiliza seu tablet no dia a dia, num local fora do seu escritório, né, usando uma internet aberta ou gratuita, é interessante que você tenha também no tablet uma ferramenta de VPN para proteger os dados que você está indo buscar na internet, como também a sua própria navegação. Então, algumas informações interessantes nesse caso. E aí, sim, né, ou seja, eu tenho utilizado, né, ou seja, dá para trabalhar com tablet, principalmente em tarefas rápidas. Você vai escrever um e-mail, você vai fazer uma anotação, participar de uma reunião, por exemplo, né? Então, essa é uma situação. O notebook eu deixo para atividades que precisam de mais memória ou uma capacidade maior de processamento, tipo uma edição de vídeo, né? Uma análise mais aprofundada num certo arquivo que precisa de ferramentas mais específicas para essa questão. E aí, depende do seu uso, né? O notebook normalmente é um equipamento mais pesado, maior, e o tablet é um equipamento mais simples, mais leve, que você pode levar para qualquer lugar, fica bem mais confortável também. Pois é, eu acho tão desconfortável. É, Nunca me é uma questão. adaptei. Assim, uso, né? Já tem algum tempo que eu uso o tablet quando eu saio, né, do escritório e vou atender algum cliente ou fazer algum tipo de acesso.
Eu tenho usado e tenho trabalhado bastante bem, assim, é uma questão de costume, você tem que realmente tem uma curva de aprendizado com alguns recursos que você até tem no notebook também e tem no tablet, mas você acessa de forma um pouco diferente. Mas, assim, tem funcionado bastante bem, pelo menos para mim, né? Ou seja, é, eu, só eu me livrar de carregar, né, o notebook, mais o carregador, mais um monte de coisa, já fica mais interessante. Muito bom. Temos participação aqui do Marlon, né, Patrícia? Exatamente. Vamos lá, Patrícia, retomando. Vamos lá. O Marlon, nosso ouvinte, está fazendo duas perguntas. Primeiro, qual o seu Instagram, Gilberto? É Gilberto Sudré. Só procurar Gilberto Sudré tudo junto, Sudré com U, né? S-U-D-R-E, é meu Instagram. E ele diz o seguinte, o tablet da Samsung tem as mesmas funções do computador? Por exemplo, no Mercado Livre, ele só consegue realizar algumas funções pelo computador e não pelo celular. O tablet faz essas funções de um computador, um notebook ou um PC? Eu, assim, queria até ele puder esclarecer um pouco mais que funções ele não consegue, porque normalmente todas as funções que eu tenho utilizado no computador também eu consigo fazer via tablet ou via celular também nessa situação. Então, ele pode ser uma tarefa específica que se ele puder esclarecer um pouco melhor, seria interessante, a gente pode dar uma olhada nisso, né? Ele fala que é sistema de áudio. Então, normalmente não tem nenhum tipo de diferença na questão de áudio, reprodução de áudio, por exemplo, do notebook para o tablet. O que pode acontecer é que ele quer reproduzir um áudio no tablet, e esse áudio não é reconhecido pelo player, né, pelo tocador de áudio nativo do tablet. Mas tem, por exemplo, e aí eu recomendo, um aplicativo chamado VLC. É um aplicativo que tem para tablet e para celular também, e ele toca basicamente qualquer tipo de vídeo, qualquer tipo de áudio, em qualquer formato. Então, ou seja, é um aplicativo gratuito, você pode baixar no seu celular ou no tablet, e funciona bastante bem, para isso. Uma coisa interessante, que eu até não comentei, os tablets, especificamente da Samsung, tem uma função chamada de DeX, que é uma função em que eu consigo plugar no tablet um pequeno adaptador, um monitor convencional, né, via USB. E aí eu consigo estender aquela tela do tablet numa tela, num monitor comum, né? E aí eu consigo ter uma visão, inclusive, maior, né, do texto. É uma função dos smartphones, dos tablets da Samsung, chamados de DeX, D-E-X. Tem mais ouvintes aqui. Fernando Anério, Gilberto, está pedindo para você indicar um modelo bom de notebook compacto, algo similar a um tablet com o sistema Windows. Então, existem alguns notebooks da Dell, né, e da própria Lenovo que são bem finos e bem leves, mas normalmente esses notebooks, né, não sei a faixa de preço que ele está procurando, mas custa pelo menos umas 2 ou 3 vezes, talvez, o preço de um tablet bem configurado. Então, ele tem que analisar um pouco a situação, porque quanto menor, mais fino e mais leve é o notebook, o preço sobe, né, exponencialmente. O Marco Antônio está aqui perguntando qual a melhor opção para trabalho: notebook, computador, tablet? Então, Marco Aurélio, o que você, na verdade, a decisão Marco depende Antônio, muito... desculpa. Marco Antônio, desculpa, Marco Antônio. Depende da sua mobilidade. Se você e do uso que você faz. Se você vai utilizar, carregar esse dispositivo por muito tempo durante o dia, e você basicamente tem como uso do dispositivo navegação na internet, leitura de e-mails, mandar envio de e-mails ou arquivos, conversas de videoconferência e a parte de comunicação instantânea, eu diria que, em geral, o tablet vai te atender muito bem. Agora, se você usa o seu notebook, você tem necessidade, por exemplo, rodar um AutoCAD, rodar um software de edição de vídeo pesado, nesse caso, o tablet não vai te atender, né? Ou seja, vai ter algumas limitações nesse caso. Até tem algumas funções de edição de vídeo no tablet, mas são bastante limitadas, né, no sentido de recursos que ele tem para isso. Mas até dá para fazer alguma coisa. Agora, se você precisa de realmente um poder computacional com mais memória e armazenamento maior, aí a escolha realmente recai sobre um notebook. O Marlon explicou melhor a questão dele em relação ao tablet, Gilberto. Uhum. Vamos lá, só para vocês entenderem. Eu vendo pelo Mercado Livre e na central de promoções
para eu mexer na central de promoções dos meus produtos só através do computador. E eu queria comprar um tablet, que gostaria de saber se esse tablet ele consegue ter essas funções de poder mexer na central de promoções e alguns outros links que pode ser feito dentro do Mercado Livre, na questão de vendedor e não de compra, entendeu? Eu entendi. Você entendeu, Gilberto? Entendi. Agora ele não Aham. está usando o Mercado Livre não como comprador, mas como oferecendo produtos via Mercado Livre. Isso. Acho que é isso, exatamente, né? Então, eu realmente aí, Marlon, não sei te afirmar, porque eu não uso o Mercado Livre como vendedor, né? Deveria até usar menos do que eu uso como comprador no Mercado Livre, né? Para isso. Mas, ou seja, eu teria que aí fazer um teste para saber exatamente se ele vai fazer, ou se ele vai ser compatível com essa situação. Entendido, então. Bom, em tese, ele é prático, mas ele é limitado, é isso? Exatamente, ou seja, ele já foi bem mais limitado, né? Hoje em dia já avançou bastante, mas ainda assim ele tem algumas limitações, principalmente se você precisa de um grande poder computacional, né? Fazer coisas pesadas que demandam de muito recurso de processamento, aí o tablet não vai ser feito. Mas eu diria assim, para 80% do nosso, pelo menos do meu dia a dia, aqui o tablet me atende perfeitamente bem, que é responder e-mail, navegar na internet, conversar com pessoas via videoconferência ou via WhatsApp, por exemplo, ele atende plenamente, né? Patrícia, tem uma última demanda aqui de ouvinte, o Hélio. Vamos lá. É outro assunto, tá, Gilberto? Ele disse que ele instalou o Gemini no Motorola dele, mas quando ele pede, por exemplo, para ele abrir um aplicativo, ele não abre. Ele está perguntando se ele, Hélio, está fazendo alguma coisa errada. Não, a princípio não. Ou seja, teria que só ver se as permissões que o Gemini tem, né, dentro do celular dele, para saber se ele tem permissões, por exemplo, de acesso a arquivos internos, né, do próprio celular. Talvez seja uma questão de configuração de permissão do aplicativo. Vamos para o golpe da quarta-feira? O Vamos lá. golpe tá aí. Conta aí, Muito Gilberto. bem, Fernando. A gente tem visto aí vários vídeos criados por IA que são utilizados para aplicação de golpes, né, para isso. E aí, eu reuni aqui algumas dicas, né, que a gente pode observar, né, ou tentar observar nesse tipo de vídeo para identificar se é um vídeo gerado por IA ou é um vídeo verdadeiro nesse caso. A primeira questão que hoje em dia, pelo menos para as ferramentas de IA que estão disponíveis no mercado, elas são muito fracas para gerar imagens de detalhes do corpo humano, como mãos, braços, orelhas. Então, ou seja, você já nota imediatamente, né, no vídeo que a mão não é bem feita, assim, falta um dedo, sobra um dedo, né, a mão está mais fina do que deveria. Então, ou seja, essa é uma limitação hoje que as IAs têm nessa geração, né, de informações, né, para isso, né. Outra questão são os lábios, né, a sincronização dos lábios, o movimento dos lábios com o áudio, né, isso também é uma questão que deve ser observada nesse caso. A textura da pele, aquela pele perfeita, que não tem nenhum tipo de detalhe, né, essa também é uma indicação, né, provavelmente de ou uma manipulação do vídeo ou uma geração de IA, né. Cuidado com observar a questão de cores muito vivas, vídeos muito saturados, né, nesse caso, e até se tem alguma questão do tipo assim, o vídeo te desperta alguma estranheza. Será que isso aqui realmente é verdade? É tão surreal essa situação, né, que você claramente vai identificar que, bom, isso não pode ser verdade, isso aí é um vídeo completamente, né, diferente, estranho do que você tem. E, na verdade, se você receber um vídeo como esse, tentar buscar na internet ou fazer uma busca na internet por esse tipo de vídeo para saber se realmente aquele vídeo alguém já identificou como falso nessa situação. É isso. Bom, eu tenho uma última dica aqui. Pergunta do Luan. O Luan está dando uma forcinha também para o ouvinte, dizendo que no próprio navegador do smartphone ou do tablet tem uma opção de exibir versão para computador. A tela fica como se estivesse sendo usado um computador convencional. Isso, né? Essa pode ser uma situação, né? Ou ele tem um aplicativo do próprio Mercado Livre, né, instalado no tablet, que talvez tenha até uma navegação muito mais fluida, né, porque agora você está falando do aplicativo, não do site. Mas é uma questão que aí o nosso ouvinte vai ter que testar, né, para saber. Fernando, eu tenho uma dúvida que ficou aqui, que a pessoa perguntou, né, o nosso ouvinte perguntou, se ele bloquear uma pessoa, né, no WhatsApp e mandar uma mensagem para ela, né,
e se depois ela desbloquear essa mensagem, vai sair. E eu fiz o teste e não vai. A mensagem vai ficar estacionada no seu celular, e mesmo que você desbloqueie depois que você mandou a mensagem, essa mensagem não vai chegar até o destino, não é para isso. Então ela vai ficar parada. Então a situação é, eu tenho uma pessoa, eu bloqueei essa pessoa no WhatsApp, mas eu mandei uma mensagem para ela, né? E a mensagem vai ficar parada só com um tiquezinho, né? Não vai sair, não vai nem ter 2 tiques, porque ela não vai ser entregue para o outro lado. E aí, se eu desbloquear essa pessoa posteriormente, essa mensagem não vai ser enviada para o destino, ela vai ficar parada na sua caixa postal. Entendido. Tá respondido também, então, o ouvinte que a gente estava devendo, né? Isso aí. Obrigada, Gilberto. Até sexta, com mais destaques Obrigado, aí pra Fernando. gente, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações e até sexta-feira com mais tecnologia.